Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Inicio agora o programa Flash, terça-feira, 10 horas e 44 minutos, 5 de setembro de 2023. Deixo o meu abraço, carinho e amizade a todos. Desejo um excelente pregão. Vamos iniciar falando em compra racional do YouTube e eu vou explicar as motivações. Então, eu penso que a gente vai sair dessa região de 118.570 e nós vamos atingir 119 mil pontos ainda durante a gravação, com potencial de buscar 119.130 ou mesmo a máxima do dia 119.350 logo após a gente terminar aqui de gravar. Então 119, uma vez atingido, serão 330 pontos, racional durante a gravação, aquela trading idea mais curta, mas penso que 119.130 é o ponto a ser testado inicialmente. Penso que será facilmente rompido, colocando o mercado para, digamos assim, pressionar a máxima do dia, que por enquanto é 119.350 pontos. Boa volatilidade, bom volume. Nós temos aqui uma simetria em V e ela tem o potencial de até o final do pregão trazer o mercado até 119.490. Queridos, eu gostaria de falar um pouco sobre como é que terminou o mês de agosto. Os estrangeiros terminaram com saldo negativo de 13.205. Faz muito tempo que eu não me lembro de um mês ter fechado dessa forma, com estrangeiros vendidos em mais de 13 bilhões. Porém, entretanto, todavia, na primeira sessão de setembro, eles operaram na ponta compradora 1.126, institucionais venderam 556.123, pessoas físicas venderam 557.051. Será que os papéis serão invertidos? Os estrangeiros serão os touros de setembro? Provavelmente sim. E isso levará inicialmente a um teste de 123 mil pontos. 123 inicialmente é o meu alvo para setembro. Uma vez feita a introdução, vou prestigiar meus alunos e alunas aqui do YouTube. Comentem, deixe sua dúvida, o ativo que você gostaria que a gente estudasse. Seja muito bem-vindo. Nós temos o Eduardo Fraga. Boa tarde, bons negócios, uma ótima semana a todos. Muito obrigado, querido. Seja sempre muito bem-vindo. O João Mizushima. Boa noite, professor. Boa noite, caríssimo. Tenho visto alguns cursos de compra de imóveis via leilão. Acredita que pode ser um investimento vantajoso? Sem dúvida. Eu invisto tanto no mercado imobiliário quanto no mercado de ações e futuros, vocês sabem disso. Já fui investidor durante muito tempo na área de estética voltada para o público feminino. Eu tive alguns cases de muito sucesso, sendo que parte deles eu vendi com um lucro muito, muito forte, porque eu agreguei valor, conhecimento, montei uma rede de contatos muito boa, de fornecedores, desde de obras de expansão até os produtos em si que eram utilizados. Eu tinha uma metodologia para contratar e treinar profissionais. Então isso me trouxe grandes lucros em diversos momentos. Porém, entretanto, todavia, após a pandemia, eu acabei não, digamos assim, falando a mesma língua das donas de um imóvel grande que eu alugava ali em São Judas. Levei todos os equipamentos para um depósito e depois ia montar em São Bernardo, pensei em montar em Santo André. O custo-benefício dos pontos não era tão interessante para alugar, para comprar também não fazia sentido. Eu entendi que pulverizar o capital naquele momento era melhor e foi. Salas comerciais foi uma aposta minha que deu certo, tanto em relação ao valor de aluguel como se eu quisesse vender. Hoje em dia vendi uma alguns meses atrás. Então não sou mais um investidor nessa área. Foi um case de sucesso, mas eu encerrei. Daí eu vendi todos os equipamentos. E leilão de imóveis é uma das bases da minha metodologia para o mercado imobiliário. Agora tem que ver o curso que você vai fazer, tem que ser um curso bom, né? Veja a prova social, que as pessoas falam do professor, daquilo que entrega. Mas atuar nessa área é simplesmente fantástico. Claro, né, sigo diversos perfis. Vejam alguns perfis que eu sigo lá no Instagram, tem vários, né, que falam de leilão de imóveis. Tem muito leilão no litoral.
nem sempre é uma boa, né? Mas tem os seus pormenores. É interessante que você tenha ou uma empresa que te auxilie nas primeiras arrematações. É muito comum ter escritórios de advocacia que fazem esse processo e não cobram muito. Ou você ter um advogado ou advogada que te ajude a desembaraçar, pelo menos nos primeiros. Mas é muito vantajoso, muito mesmo. Ok? Felipe Lorenzo, professor, por favor, uma análise de via após essa notícia de oferta de ações. Caso o senhor já tenha feito em algum vídeo, me perdoe, não assisti os seus 4 últimos vídeos, não tem problema, vocês podem pedir tudo aquilo que eu puder fazer aqui, será feito. Eu tenho falado sobre a via tanto no Telegram, Instagram, quanto no YouTube também. A via, ela tem um peso na ponta vendedora muito grande, né? Então, assim, a gente sabia que era uma operação de risco. Desde o início, eu comentei com vocês que a quantidade de aluguel ela era absurda, inclusive estão pagando 80%, 90% ao ano para que você disponibilize suas ações para aluguel. Eu acho interessante, eu fiz isso com as minhas. E a ação está sob pressão da venda, pessoal. É como se você entrasse no local que teve uma inundação. Aí você vai secar. Primeiro, precisa parar de entrar água naquele local. Né? Que é o quê? A via parar de cair. Então parou de entrar água, sanou o vazamento, aí ela começa a subir, aí você começa a enxugar. Vai ter uma hora que vai estar tudo seco e ela vai lá para cima. É o meu pensamento. Mas é uma operação de risco, né? Todas as operações que eu fiz que foram públicas, com exceção de uma ou outra, de Banco do Brasil, hipermarcas, que as pessoas nem lembram. A própria Cury, quem fala da Cury? Né, que foi uma baita operação da Rani, da Pomo. Né, as pessoas não falam da Leve, por quê? Porque não teve estresse, elas simplesmente começaram a subir, deram mais de 100%, aí na média, cada uma. E tem operações, aquelas que o barco balança, vai para cá e vai para lá, que são aquelas que as pessoas lembram. Então, no caso da Via, é uma operação de altíssimo risco, nós sabemos, mas que eu entendo que em algum momento vai parar o vazamento, quer dizer, não vai ter ativo para essa galera começar a vender. Quem está vendendo é o especulador para ganhar com a queda e ela vai começar a subir. Se ela vai a R$5, é possível, mas eu acho que ela vai a 2 pelo menos, então todo mundo vai sair no lucro. Esse é o meu pensamento. Ok? Tem oferta de ações, claro, é um driver importantíssimo, mas ela precisa parar de cair, para falar o português bem claro. E quando é que ela vai parar de cair? Quando o pessoal entender que não vale a pena mais vender porque o risco não compensa. Mas eles ainda entendem sim, tanto que eles estão pagando 80%, 90% ao ano para alugar seus ativos. Eu disponibilizei os meus para aluguel, então é uma rentabilidade extra que entra nesse momento. Claro, né? Ela não é proporcional à queda, mas enfim, operação de risco, a gente sabe, eu ainda acredito no case sim. Ok? Maravilha! Então, muito obrigado, Eduardo, João e Felipe. Vamos em frente, firmes na luta. Então eu vou passar aqui por essa planilha, giro de mercado. Começando pelo milho, que parece que dessa vez está formando fundo. Forte volume com pouca oscilação deflagra uma acumulação. E pessoal, eu vou falar um negócio para vocês. Quando... É claro que é normal, né? Eu não sou ingênuo, tô nesse negócio há 21 anos e tal. Mas é claro que é normal que quando as operações elas estão dando certo, que tá aquela festa, tudo, eu tenha mais engajamento, pessoas apoiando, até nos comentários. E quando, de repente, sei lá, o cara, a via não tá indo bem, o mercado tá meio travado, o pessoal meio que fica de bico, né, querendo, de alguma forma, falar, poxa, mas o professor tem um racional, esse racional não está se materializando. Primeiro, né, a bolsa, ela é uma arte, você tem que se lembrar que também ninguém acreditava nos 115 mil pontos, nós acreditamos. Ninguém acreditava nos 120 mil pontos, nós acreditamos. Ninguém acreditava em Cury, Pomo, Leve, Rani, Gemate com peso 12, nós acreditamos. O que foi feito na Top Traders? A gente pegou o lucro de ações que a gente realizou lá na máxima, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e fez realocações que vão frutificar.
Quem acreditava que a gente ia ganhar 750 pontos no dólar? Então, muitas vezes, o investidor ele precisa ter um pouco mais de maturidade, né, de preparo emocional. E até avaliar se a bolsa é para você ou não. Né? Porque muitas vezes essa birra, um comportamento infantilizado. Primeiro, ninguém acompanha só Top Traders, todo mundo acompanha 3, 4 canais, inclusive eu, os que eu acompanho são fora. Né? Então lembrem-se de tudo que a gente produziu e materializou recentemente. Desafio 120, 115 mil pontos quando ninguém acreditava, operação no dólar, diversas realizações de lucro. Eu falo as principais, o lucro de 20, 30, 40% foi mato nessa última nossa realização. E agora a gente está numa saga entendendo, por exemplo, semana passada, o pessoal falou, professor, isso quinta, sexta, isso sexta, sábado, professor, e essa baixa do mercado? Aí eu falei, baixa? Que baixa? Semana retrasada sub 0,37, semana passada 1,77. E o pessoal falando que o mercado está em baixa. Então isso é uma questão mental, que serve para a vida e tal. Muita gente tem que avaliar se a bolsa é para você. Com toda a minha sinceridade, vocês sabem que é uma marca registrada. Então o que eu entendo, por exemplo, do Ibov, nós temos uma simetria em V, que vai jogar o mercado a 123.009, 123 mil pontos em setembro. É o meu objetivo, né, para setembro, 123 mil pontos. Eu vou lançar até o desafio hoje. E a barra de ontem, por exemplo, de ontem. Aqui tá com problema no... A gente tem esses desafios ainda, né? Tá com problema no gráfico diário, mas aí eu faço aqui no broadcast. Então, assim, o mercado ele está num processo de recuperação, né? Então, por exemplo, hoje, eu até citei no informe cenário, as médias, elas são importantes suporte, devem segurar a onda da venda e a gente vai ter um fechamento nessa terça-feira positivo, ok? Então é um recado sincero, mas eu acho que ele é necessário. Então os juros mais do mesmo, eu não vejo nada interessante para compra nem para venda de DI nesse momento. Nós temos o mini dólar também, claro, né? Para quem comprou aqui embaixo, o ponto que a gente realizou lucro da venda, ok, mas entrar agora na compra e na venda não entraria. Eu tô de olho para tentar encaixar alguma coisa na ponta vendedora, mas ainda penso que não é o momento. Ok? Sobre o mini índice, a gente falou ali que ele sairia... que nós teríamos materializado um movimento de alta e eu acredito que a gente vai acertar. Né? Então está subindo aqui, acionando o martelo. A 118.670 deve encostar ali nos 119 mil pontos durante a gravação. O Ibov, como eu comentei, ele está fora e não está atualizando no TradingView. Ibovespa em dólares mantém aqui a mínima recente preservada, está tudo certo, deve reagir a partir dessa região. Se bem que o dólar, né, se a gente observar, por exemplo, o dólar não tem exatamente sinal de queda, mas se os investidores estrangeiros vierem, né, compraram na primeira sessão, pode haver uma pressão adicional na ponta vendedora na moeda americana. O BOVA11 está correto aqui o gráfico, só o Ibov mesmo que não está. Então o BOVA11 ele pressiona agora de baixo para cima as médias que estão flat, daqui a pouquinho vai estar aí em território... Eu comentei que buscaria 119 mil pontos até meio-dia, né? Estou muito convicto que vai buscar, se bobear busca durante a gravação. Vou tomar um pouquinho do meu Red Bull e ver se eu anotei alguma coisa para falar de forma coletiva. Hoje meu WhatsApp está agitado, eu tenho pessoas em 4 obras. Aí busca a chave aqui, vai na Leroy Merlin, não era para ter deixado a chave em determinado lugar, deixou, volta para buscar. Enfim, eu tô com 4 equipes diferentes em 4 obras diferentes e eu estou monitorando
desde cedo. Inclusive, talvez eu vá para uma delas no período da tarde. Maravilha. Tá tudo certo também por lá. O pessoal vai na Leroy, vai aqui, vai colar e tá tudo bem. Então, BOVA 11, inclinação de alta, sem alterações. Small 11, baita oportunidade de compra. Né? Você compra um fundo de investimento com uma baixíssima taxa de administração. Então, preserva aqui essa linha de retorno capaz de conectar os fundos. O índice de consumo também, preservando o fundo recente. Nós temos um sinal aqui que é um Arami. E essa sombra inferior de hoje reforça o sinal do índice de consumo. O índice de energia tem o Arami também preservado. A mínima foi tocada, mas respeitou. Tem sombra inferior, está quase na máxima do dia o índice de energia. E hoje, a mágica, o código, como alguns gostam de dizer, está no IFNC, por todo o peso que tem, pela importância. Então, nós temos aqui uma região de tríplice barreira, triplo suporte, 3 rios, 1, 2, 3, e provavelmente vai realmente, digamos assim, celebrar. O mercado será impulsionado. Ah, mas professor, mas esse fundo do meio ele é um pouquinho mais alto que os anteriores. É um 3 rios. Né? Levemente, é equidistante, que é bastante importante também no padrão. A distância, né, entre os fundos ela é quase igual. E nós chegamos no IMAT, que tem sido um dos mais resilientes. A barra de ontem é aqui, o IMAT também está fora, né? O IFNC. Cara, a gente tem até esses desafios com o TradingView, né? Com as plataformas. A vida do trader ela não é fácil. Então vamos recapitular aqui. Estupidamente, o TradingView não está atualizando. Então, o Small 11, ok. É algo muito primário, né? Eu fui sócio já de plataforma. É um negócio até meio patético, né? Você não ter atualização. Então, o Small 11 está ok, o índice de consumo não. Então, vou colocar aqui com... Por isso você tem que ser precavido, como disse a minha equipe na imersão. Ter plano A e plano B. Mas, de todo modo, o índice de consumo, deixa eu ver aqui. É aí que é a loucura maior, né? Acho que ele está juntando... No Small 11 está correto, o índice de consumo... O índice de consumo, na verdade... Vamos ver aqui, dia 5. Até o candle de ontem mesmo ele está errado. Então, o índice de consumo, de todo modo, está numa região de suporte. Vocês podem ver aqui, tem sombra inferior. O índice de energia... Vamos ver, IEX. Cara, eu fui sócio disso, não pode, né? É muito primário. Né, você ter as cotações atrasadas durante o pregão. Então, no caso do índice de energia, passa a ter a impressão de um W, com o eixo aqui. E FNC. Que deve ser protagonista de movimento de recuperação. O índice do setor financeiro. Então passa assim essa ideia aqui do fundo triplo. Dá pra gente entender dessa forma. Só que é claro, né? Tem que ficar acima da mínima do dia 31, porque a gente tem, querendo ou não, um pivô de baixa materializado. Deixa eu ver o IMAT. Então vou fazer IMAT e IMOB também tá fora. É os benchmarks, né? Então IMAT e IMOB, as ações aparentemente estão ok. Então vamos lá, IMAT. IMAT está na parte alta desse candle forte do dia 1º, então tá tudo certo, correção absolutamente admissível, normal, e o IMOB. Índice do setor imobiliário. Testando uma região de suporte, é interessante que permaneça acima da mínima do dia 31/8, para que a gente não tenha um pivô de baixa.
Acho que está um provável fundo em formação. Pelo que a gente vê aqui oscilando, as ações estão absolutamente normais. Não, não estão. Elas não estão. Então vamos lá, B3, SA3. Deixa eu só tentar dar um refresh aqui para ver se vai. É a verdadeira vida de trader. Mas é aquilo que eu falo, não tem software perfeito. Deixa eu clicar aqui e tentar abrir de novo. Uma grande ilusão achar que tem um programa ou outro que é perfeito. Então vamos lá. Os caras me mandam orçamento durante a gravação com o TradingView travado. Deixa eu só falar que eu não consigo responder, pessoal. Então vamos lá. Senão eu vou fazer no broadcast mesmo e fica tudo certo. TradingView sendo TradingView. Bom, enquanto ele abre ali, deixa eu fazer aqui no broadcast, B3 SA3. B3 SA3, eu não sou um grande fã do ativo, vocês sabem disso. Mas eu compraria, tem um sinal, é uma situação bastante atraente. Então eu seria comprador. Vamos ver BBS3. BBS3 eu penso que nós continuamos numa ideia de acumulação. Precisa de uma barra mais forte para jogar esse preço lá para cima. BBDC4, temos a ação em carteira, entendemos como excelente oportunidade, assim como YouTube. Ambas devem ser protagonistas de um movimento mais forte, de alta. Deixa eu ver se estão normais aqui. Agora sim. Então, BPAC também. A gente realizou lucro recentemente, mas eu acho que é uma boa oportunidade também. Mesma visão que eu tenho sobre Itaúsa e sobre Tube4, que nós comentamos agora há pouco. Petro 4, caminhão subindo ladeira. Acredito que o movimento deve continuar. Sambi 11. Tenho restrição em razão daquela questão do STF. Se eu tenho opções melhores, eu não preciso me expor a Sambi 11. Vale 3 desenvolvendo o fundo. O que a Vale fez? Ela atingiu praticamente o patamar de 70 com 53, ontem foi a 70,05. E vejam aqui o seguinte. Se ela romper 70 com 53, a próxima parada é R$80, que é o que eu acredito que ela vai fazer. Inclusive, isso vai auxiliar muito pelo peso que ela tem no movimento rumo aos 123 mil pontos esperado para setembro.
DXY não tem trégua, está rompendo máxima anterior. Então isso impacta no dólar, por isso que eu não vejo... Imagina que o DXY estivesse em queda livre, o dólar não cai. Daí daria para vender dólar tranquilamente, mas vender dólar com o DXY rompendo o pivô é complicado. E comprar também acho que passou o ponto. MME continua com viés altista. Claro que o ponto-chave é que ele rompa as máximas recentes. Então, o MME ele mede fluxo para mercados emergentes. A gente tem a questão chinesa nesse momento no radar. Mas o 998.9 é o ponto-chave. Precisa começar, né, o movimento. Se começar a subir, realmente ele mira 1061,50 e teria um amplo espaço para subir, para escalar. Temos o índice DAX tocando LTA. Bolsa de Paris, tocando também LTA e respeitando, excelente o movimento. Reino Unido foi abaixo das médias e voltou, tem aqui um mastro bandeira, informação. E aí nós chegaremos no EWZ, uma mega oportunidade de compra, no meu entendimento. O VIX em alta chama um pouco a atenção, mas é provavelmente vendido aqui realizando lucro. Né? Caiu muito forte, saiu de 18,88 e tocou 13,02. E as bolsas americanas, teste aqui pullback na média, mastro bandeira no Dow Jones, a mesma leitura no S&P, índice de tecnologia Nasdaq. Títulos americanos de 10 anos, testando a LTA que conectou os últimos fundos. O petróleo para o alto e avante. Rompeu aqui o pivô 84,89 e foi embora. Nós estamos atrasados em relação a esse movimento do petróleo WTI, Brent em relação ao minério, muito atrasados. Né? Tem a questão fiscal no Brasil, reforma tributária. Já estão falando até em reforma administrativa agora para cortar gastos, o que é muito bom. E aí eu chego na Bolsa de Xangai. Teste das médias deve continuar em alta, preenchendo esse candle até aqui em cima. E Japão praticamente materializou o movimento de busca pela parte alta do canal, deve fazer ele romper, preenchendo aqui esse gap. Ok, o mini índice ele fez praticamente o movimento que a gente comentou. Está agora 118.940. Então chegou aqui, bateu 119 mil pontos, deve daqui a pouquinho atingir. Então a gente comentou que buscaria 119 ainda de manhã, bingo. Deve buscar daqui a pouquinho 119, 130, esticar para 119,350. Eu acho que ele tanto vai buscar o 119,130 como vai romper. Eu ousaria dizer que hoje vai buscar 119,490. Um forte abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Valeu!